Boa noite, igreja. Que a graça de Deus possa estar no meio de nós no dia de hoje. A mensagem que eu fui impelida a trazer hoje pode não agradar a muitos, mas eu espero que o Espírito de Deus ele venha realmente agir dentro dessa igreja e que essa mensagem não venha a ser sentida por alguns, mas que o amor de Deus e a comunhão do Pai venha a ser sentida por todos. Quando o irmão me convidou para pregar, eu tinha um sermão pronto. Falei assim, não, só vou confirmar se eu não tenho nenhum compromisso no domingo, mas eu consigo sim, porque eu tenho um sermão pronto. E aí, durante o estudo bíblico dessa semana, o ano bíblico, né, eu me deparei com essa história. E eu não me lembro de já ter ouvido alguém falar sobre essa história na igreja, pelo menos do tempo que eu pertenço à Igreja Adventista, eu não me lembro de ter visto alguém pregando presencialmente sobre isso. E eu achei muito interessante, porque é uma mensagem que fala diretamente para nós no tempo que nós estamos vivendo. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 26. Nós vamos falar sobre a história de um rei específico de Israel, da cidade de Judá, Jerusalém. Amém? Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, bom Pai, te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha falar conosco através da leitura da Tua Palavra. Que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor dê entendimento a cada um de nós, sabedoria, para que nós possamos absorver, Senhor, a mensagem que o Senhor tem para cada um na noite de hoje. Nos abençoe, Pai. Me abençoe especialmente para ministrar essa palavra. Que o Senhor abençoe os irmãos que vão recebê-la e que a Tua presença, Senhor, acima de tudo, possa ser sentida. Que não seja eu que fale, mas que eu seja apenas um instrumento Teu para levar a mensagem. Em nome de Jesus é que eu te peço e já te agradeço. Amém. Essa história que nós vamos ver agora, ela aconteceu ali cerca de 200 anos após o reinado de Salomão. Após a morte de Salomão, foi levantado em Judá um reino próspero, como não tinha acontecido antes, né? Todos os outros reinos, nenhum deles tinha sido tão próspero quanto o de Salomão, como foi no reinado de Uzias. O reino de Salomão era tão próspero e tão rico, o reinado dele, que as pratas, elas não tinham valor, tamanha a quantidade que era encontrada, né? Tinha tanta prata como as pedras. Então, era de uma prosperidade, de uma riqueza muito grande, o reinado de Salomão. E aqui diz que o reino de Uzias era maior do que a qualquer outro rei desde a morte de Salomão. Então, muitos reinos se passaram ali, muitos reis se passaram após o reinado de Salomão. E cerca de 200 anos após a morte, 2 séculos após a morte de Salomão, veio o reinado de Uzias, filho de Amazias. Vamos ler aqui 2 Crônicas 26, a partir do verso 1. Diz o seguinte: todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Verso 5. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era o sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor Deus,
o Senhor o fez prosperar. Então, reinou por 52 anos. Qual é a condição dos jovens de 16 anos hoje para comandar a igreja? Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar no reino de Judá, e ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo seu pai. Mas a Bíblia também relata que Amazias, o pai de Uzias, ele havia feito o que era reto perante o Senhor, porém, não com inteireza de coração. O que significa isso? Que seria fazer o que é reto perante ao Senhor, mas não com inteireza de coração. Isso nós encontramos lá em 2 Crônicas, capítulo 25, é a história que antecede essa que nós estamos lendo. Significa aquele formalismo, né? Eu vou fazer por fazer, mas vou fazer por fazer. Mas o meu coração não está justamente naquelas coisas. E assim foi Amazias. No final do reinado dele, ele desafiou o reinado de Israel, e ali ele perdeu essa batalha e descansou, sendo sepultado com seus pais. Mas Uzias, a Bíblia diz que ele tomou em seu coração o propósito de buscar a Deus. Ali no verso 5 nós lemos: propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era o sábio nas visões de Deus. E a Bíblia deixa uma pontinha assim bem clara, diz assim: nos dias que buscou a Deus, o Senhor o fez prosperar. Nos dias que buscou a Deus, o Senhor o fez prosperar. E Uzias, ele fez muitas coisas. Entre elas nós citamos: sobre as bênçãos do céu, os exércitos de Uzias reconquistaram alguns dos territórios que tinham sido perdidos em anos anteriores. Ele reconstruiu e fortificou cidades. Isso está ao longo do capítulo 26, tá? Ele fortificou cidades, ele reavivou o comércio, e as riquezas das nações fruíram para Jerusalém. Isso é coisa boa, não é? O prefeito fala muito aqui na cidade de reavivar o comércio, de fortalecer o comércio, para fortalecer a cidade. Então, Uzias, ele conseguiu fazer isso no reinado dele. Ele restabeleceu o comércio e ali as riquezas vinham para Jerusalém. Ele edificou torres no deserto, cavou cisternas, porque ele tinha muito gado. Então, ele era um homem próspero, de fato. Ele tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Ele tinha campos férteis. Ele tinha um exército de homens destros de armas. O que seriam homens destros de armas? Homens bons, bem treinados, né? Ele preparou para o exército dele escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para atirar pedras. Quando nós falamos de fundas, nós lembramos de quem? De Davi. Davi, ele ganhou uma guerra utilizando fundas. Então, até fundas, que era para atirar pedras, ele forneceu para os soldados dele. Ele fabricou máquinas de atirar flechas e pedras grandes. Eu imagino aquelas catapultas, né? De você puxa para trás, solta com tudo e vai o peso que vai. E com tudo isso, foi bastante coisa, não foi? Ele pegou ali um reino destruído, ali muitas cidades tinham sido perdidas para guerras, né? Guerras com os outros povos, eles já tinham perdido ali alguns territórios, e ele conseguiu reconstruir alguns territórios, levantou a cidade e construiu tanta coisa, fortaleceu o exército, fortaleceu o comércio, conseguiu riquezas e prosperidade para a cidade, e por conta disso, o nome dele voou até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Então, quem ajudou Uzias? Deus. Porque aqui diz: nos dias em que buscou ao Senhor, o Senhor o fez
prosperar. Então, quem foi que fez ele prosperar? Deus. E aí, nós vemos a segunda parte da história. Essa prosperidade, infelizmente, não foi acompanhada de um correspondente avivamento do poder espiritual. Os cultos, diz a Bíblia, os cultos no templo, como que estava acontecendo? Ellen White diz a seguinte frase: os cultos no templo prosseguiram como nos anos anteriores. Antes da restauração da cidade, antes da prosperidade desse rei, os cultos já aconteciam de uma forma morna. E aí, nos diz aqui que ele continuou acontecendo como nos anos anteriores. E multidões, não está falando 2, 3, multidões se ajuntavam, se reuniam para adorar o Deus vivo, mas o orgulho e o formalismo gradualmente foi tomando lugar da humildade e sinceridade. Então, o que estava acontecendo ali? Ele tinha feito toda aquela reforma, fortaleceu o exército, fortaleceu o comércio, chamou o povo para poder trabalhar, abriu cisternas, porque a água era muito importante, então ele abriu cisternas ali, tinha muito gado, mas a adoração a Deus, ela permaneceu como vinha já acontecendo antes. A mesma mornidão, com orgulho, com formalismo, aquele culto mecânico. E depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 26, verso 16, para ver quão grande foi a força dessas palavras ditas aqui na Bíblia, deixadas para nós como ensinamento. 2 Crônicas, só virar a página aí, capítulo 26, verso 16, diz assim: mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O que aconteceu aqui? O orgulho dele provocou a sua queda. Vocês se lembram de alguém que também caiu por conta de orgulho? Satanás. Satanás também caiu por conta de orgulho. E Uzias, ele trilhou ali no coração dele o mesmo caminho. Em violação. Por que foi assim uma transgressão tão grande o que ele fez? Porque ele sabia. Ele sabia que só quem podia atuar no santuário como sacerdote era os levitas, os filhos da casa de Arão, né? Mas ele, como rei, como assim? Eu sou o rei. Como tem assim algum lugar que eu não possa entrar e fazer o que eu quiser? Eu sou o rei daqui. E mesmo sendo advertido sobre seu erro, a Bíblia nos diz, um pouquinho mais para frente, entre ali o 17 e o 18, que Azarias, que é o mesmo Zacarias que fala no começo aqui, que era o sumo sacerdote, ele, juntamente com 80 outros sacerdotes, não permitiram a Uzias profanar o santuário. Mas enquanto ele permanecia ali, em rebelião, ele foi ferido pelo juízo divino. De que forma? Ele ficou leproso. Na testa dele apareceu uma mancha de lepra. E foi essa a doença que acompanhou a ele todos os dias da sua vida. E com isso, ele, atribulado ali, já nervoso, né, imagino eu, com aquela situação. Primeiro de ter sendo rei, sendo impedido de fazer o que ele quisesse. E depois, sendo acometido por uma doença tão terrível,
que era a conhecida doença do pecado, que era a lepra. E aí, ele saiu daquele templo, e a tristeza dessa história é que ele saiu do templo para nunca mais entrar ali novamente. Uzias, ele foi um exemplo vivo do perigo que é, da loucura que é abandonar o assim diz o Senhor. Não, mas eu sou o rei. Não, eu sou o sacerdote deste lar. Eu sou o pai de família. Eu sou o ancião da igreja. Mas que nunca nós abandonemos o assim diz o Senhor. Nem sua exaltada posição, nem sua longa vida de serviços poderiam ser usadas como desculpa pelo presunçoso pecado com que conviveu todos os dias da sua vida. Quando Uzias ele foi acometido por essa doença, ele ficou isolado numa casa, ele já não morava mais no Palácio Real. Quem comandava ali, quem reinava de fato, ele ainda era rei, porém, quem dava as ordens para todo o reino era o seu filho Jotão. Mas mesmo em vida, ele ali perdeu o seu reinado. E para onde foi toda a glória, né? De que serviu toda a glória, toda a conquista que ele teve? Se ele não curvou o coração ali a Deus, se no momento que ele conseguiu tudo o que ele queria, toda a intenção que ele tinha no coração dele, ele conseguiu, mas aí ele pensou assim, eu consegui, e não Deus que me deu. É muito perigoso a gente achar que Deus perdoa, assim, não, vou fazer aqui, eu sei que não está certo, mas Deus é um Deus de amor. Mas nós devemos lembrar que esse mesmo Deus de amor é um Deus de justiça. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Do mais poderoso ao mais simplesinho, do líder mais velho ao jovem aprendiz. A alma que se levantar em injúria contra o Senhor, essa será extirpada do seu povo. Nós lemos isso em Números 15, versículo 30. É bem verdade que hoje nós nos preocupamos com a situação do mundo, não é? Os pecados que há no mundo, isso tem incomodado a gente, não tem? E tem que incomodar mesmo. E a gente tem que se preocupar mesmo com a situação do mundo. O pecado que está tão claramente assim diante dos nossos olhos, a gente fala, gente, como pode? A gente fala assim, nós que nascemos no século 20, né? Antes dos anos 2000, nós nos escandalizamos de forma assim assombrosa. A situação que está o mundo hoje, não é verdade? E a gente tem que se escandalizar mesmo. Mas eu digo para vocês que nos tempos de Uzias e nos nossos tempos também hoje, nós devemos olhar para dentro. As reformas têm que vir de dentro. Porque aqui no reinado de Uzias, os perigos externos não eram tão graves quanto os perigos internos. A revolta surgiu no coração de um homem. Porque ele se engrandeceu, porque ele conseguiu, porque ele não devotou a Deus o valor das suas conquistas. É por causa da apostasia e rebelião do povo, desse povo, que devia ser luz para o mundo, que os juízos de Deus estão sendo atraídos para a igreja. É por causa do meu pecado, é por causa do seu pecado, é por causa do meu mau exemplo, que os juízos de Deus estão sendo atraídos para a igreja. Foi por conta do pecado de Uzias que o juízo de Deus foi atraído para ele. A nação que devia ser luz entre todas as nações
estava sendo vítima do castigo daquele que estava com a mão para proteger e para cuidar. E aí eu digo para a igreja, querida igreja, o perigo não é o barco estar na água, porque o lugar do barco é na água mesmo. Porque a função do barco é salvar vidas. Nós fomos chamados para ser o quê? Pescadores de homens. E na ilustração, o que o pescador utiliza? Um barco. O lugar do barco é na água mesmo. O lugar dessa igreja é no mundo mesmo, para resgatar aqueles que estão perdidos. Então o problema não é o barco estar na água. O problema é quando a água começa a entrar no barco. O que acontece? Afunda. Se tem uma coisa que eu aprendi na Semana Santa, nessa última semana que nós fizemos, que tempo é sinal de amor, né? Quando nós nos batizamos, quando nós fazemos o nosso voto de batismo, lá no nosso certificado de batismo, é que hoje é resumido, mas quando eu me batizei, há mais de 10 anos atrás, era lido aquilo tudinho. Não era resumido, não. Era lido tudinho aquilo lá. E, recentemente, nós tivemos uma profissão de fé na igreja lá. E, por ser profissão de fé, teve que ler tudinho. E ali estava escrito assim: você se compromete a dedicar tempo para estudar as Escrituras, para conhecer a palavra de Deus. E o que tanto que a gente reclama hoje, se não é falta de tempo? Ai, gente, eu tive que ler a lição à noite, porque de manhã não deu tempo. E eu não estou falando de vocês, tá? Eu estou falando de mim. Eu sou assim. E nós nos comprometemos com Deus. E Deus, Ele se comprometeu conosco enquanto nós estivermos com Ele. Nos dias em que nós buscarmos a Deus, Deus nos fará prosperar. E nessa Semana Santa eu também aprendi que a melhor forma de adoração reside na dependência completa de Deus e na gratidão por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz a cada um de nós. Nós devemos cuidar, querida igreja, para que o orgulho e a formalidade não tomem lugar da humildade e da sinceridade da nossa adoração. Porque crer, até os demônios creem e tremem, não é verdade? O culto de Deus, ele deve ser oferecido em ordem e decência. E principalmente, com inteireza de coração. E não por mero, o que eu vou fazer se eu não for na igreja? O que eu vou na igreja? Porque se eu ficar em casa, o que eu vou fazer? Então eu vou na igreja. Vai à igreja porque você precisa ir à igreja. Vai à igreja porque você precisa ajudar o seu irmão e ser ajudado por ele. Para que uns aos outros nós fortaleçamos a nossa fé. Para que nós troquemos experiências e uns com os outros nós aprendamos cada dia mais como subir essa escada tão íngreme, que é a escada que conduz ao céu. Por esse tempo do reinado de Ezequias, foi levantado um homem. Esse homem era chamado Isaías. Ele era filho de Amós. E ele foi levantado para proclamar uma mensagem de esperança e libertação.
E Isaías, ele testemunhou em Deus, eles estão prontos para serem derramados sobre a terra. A negligência, a soberba, o orgulho dos nossos líderes tem tornado-os incapazes de guiar o povo até o destino final. Então, nós não podemos ser ovelhas cegas, porque todos nós temos o mapa, não temos? Porque nenhum de nós vai poder chegar lá no céu, bater na porta do céu e Deus não deixar entrar, uma ilustração, e falar assim: Senhor, eu estou aqui, eu não consegui entrar porque eu fui guiado pelo líder errado. Eu vou poder dar essa desculpa para Deus? Ah, Senhor, foi o líder da igreja que o Senhor colocou que me fez pecar desse jeito. E agora? Como é que eu vou fazer se eu não tive outra oportunidade? Deus, Ele está concedendo a cada um de nós. Ele nos deu o mapa do céu. Ele nos deu o caminho. E Ele nos deu pessoas para traduzir esse caminho, se for difícil para nós. Mas a responsabilidade de subir cada degrau é de quem? É minha, é sua, é de cada um de nós. A falta de dependência de Deus, a ingratidão pelo que o Senhor faz por nós, tem tornado os nossos cultos meros formalismos. Não é verdade? Vocês já pararam para pensar? Certa vez eu li e nunca mais esqueci. Eu li um rapaz que falava assim: a igreja está tão mecânica, funciona tudo tão certinho. Não estou dizendo que não tem que ser, tá? Tem que funcionar certinho, sim. Mas a igreja está tão mecânica que se o Espírito de Deus não estiver presente, o culto acontece da mesma forma. Vocês já pararam para pensar que triste é isso? Nós precisamos convidar o Espírito Santo para estar presente conosco em cada momento, em cada culto, e que se Ele não falar, que não haja palavra na igreja. Porque se não for o Espírito que for falar, nós não temos nada para ouvir. E se o Espírito de Deus não estiver falando entre nós, onde estão os nossos ouvidos? Em que estão os nossos ouvidos? Onde estão as nossas preocupações, se não na escada de cada dia que a gente tem que subir para chegar no céu? Da mesma forma que Deus tem chamado os Isaías para proclamar ao mundo as boas novas de salvação, esses Isaías somos eu e vocês. Essas pessoas a quem Deus deu a mensagem de esperança para levar a este mundo, somos cada um de nós. E de que forma nós temos levado o incenso do Senhor? Da forma que Ele pediu? Ou da forma que nós achamos melhor levar? Caim, ele ofereceu uma oferta. Ele levou a oferta dele, como Abel também levou. Mas Abel levou o que Deus pediu, e Caim levou o que ele achou melhor. Mas o nosso melhor tem que ser o que Deus pede, e não o que a gente acha que Deus quer. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus ajude a cada um de nós, na reta final da história desse mundo. Que cada um de nós nunca deixemos de depender de Deus e de ser gratos a Ele pelo ponto que nós estamos até o dia de hoje, pelo caminho que nós trilhamos até o dia de hoje. E principalmente, para que nós estejamos em pé
no dia da grande festa do Cordeiro. Esse é o meu desejo e a minha oração nesta noite.